Olá, como vai? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aula. A aula hoje será sobre potenciação de números naturais. A potenciação é uma forma de abreviar a multiplicação de vários fatores iguais. Vamos ver alguns exemplos? Primeiro exemplo: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui temos o número 2 sendo multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, agora adotaremos esse pontinho como sinal de multiplicação. Porque o x, o sinal de multiplicação que a gente usava, era esse aqui. Agora nós vamos passar a usar o pontinho, porque o x ele se tornará uma incógnita. Para abreviar essa multiplicação, posso escrever essa multiplicação como forma de potência. Então temos 2 elevado à quinta potência. A gente fala elevado porque ele está lá em cima. Tá vendo? Ó, ele está elevado, ou seja, em cima do 2. O número que está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes, ele se chama base, que neste caso aqui é o 2. Então, o 2, ele é a base. Base é o fator que se repete. Tá vendo? O 2 é o fator que está sendo repetido várias vezes. Então, a gente chama ele de base. A quantidade de vezes que a base está sendo repetida, que neste caso aqui são 5 vezes, a gente chama de expoente. Então, nesse caso, o 5, ele se chama expoente. O expoente, ele indica quantas vezes esse fator, que é a base, vai se repetir. Então, nós temos aqui o 2, é a base, e o 5, o expoente. Para calcularmos essa potenciação, nós vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. O resultado da potenciação, ele se chama potência. Então, temos aqui o nome dos termos de uma potenciação. O 2 é a base, o 5 o expoente, o 32, que é o resultado da potenciação, se chama potência. Nós lemos essa potenciação, a leitura é 2 elevado à quinta potência. Segundo exemplo, 6 vezes 6 vezes 6. Aqui temos o número 6 sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Para abreviar essa multiplicação, eu posso escrever essa multiplicação como forma de potência. Então, temos 6, que é o fator que está sendo repetido várias vezes. Então, ele vai ser a base. Como ele está sendo repetido 3 vezes, o expoente, ele vai ser o 3. Então, o número que está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes é a base, que nesse caso aqui é o 6. E a quantidade de vezes que a base está sendo multiplicada é
o expoente, que nesse caso aqui é o 3. A base é o fator que se repete. O expoente indica quantas vezes esse fator, que é a base, vai se repetir. Para calcularmos essa potenciação, nós vamos fazer a multiplicação. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 dá 216. O resultado da potenciação, ele se chama potência. A leitura dessa potenciação, nós lemos 6 elevado ao cubo. Pessoal, quando o expoente for 2 ou for 3, a leitura ela vai ser diferenciada. Na próxima aula, eu farei uma aula somente de leitura de potenciação. Vamos para o terceiro exemplo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui temos o número 3 sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, temos 3 elevado à quarta potência. Elevado, a gente fala elevado porque ele está aqui, ó, acima do 3, tá? O número que está sendo multiplicado por ele mesmo várias vezes, que nesse caso aqui é o 3, ele se chama base. Base é o que mesmo? Muito bem. Base é o fator que se repete. A quantidade de vezes que essa base está sendo repetida, que nesse caso aqui são 4 vezes, se chama expoente. Expoente é o que mesmo? Muito bem. O expoente, ele indica quantas vezes nós estamos repetindo a base. Para calcular essa potenciação, vamos fazer a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. O resultado da potenciação, ele se chama potência. A leitura dessa potenciação, nós vamos ler 3 elevado à quarta potência. Quarto exemplo, 7 vezes 7. Aqui temos o número 7 sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, temos 7 elevado à segunda potência. O 7, como é o fator que está sendo repetido várias vezes, ele se chama base. O 2, que indica quantas vezes nós estamos repetindo esse fator, ele vai se chamar expoente. E para calcularmos essa potenciação, a gente faz a multiplicação. 7 vezes 7, 49. O resultado dessa potenciação se chama potência. A leitura dessa potenciação é 7 elevado ao quadrado. A potenciação, ela é utilizada para abreviar uma multiplicação de fatores iguais. Vou falar rapidamente sobre a leitura quando o expoente é 2 e quando o expoente for 3. Quando o expoente for 2, a gente lê elevado ao quadrado. Por exemplo, aqui nós temos 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Então, quando o expoente for 2, a gente lê quadrado. Outra coisa importante,
nunca, jamais vocês vão multiplicar base por expoente. Não é 5 vezes 2. 5 elevado ao quadrado significa que é o 5 vezes 5. Como eu falei anteriormente, esse pontinho, ele indica o sinal de vezes, tá? Porque o sinal de vezes, que é o x, que a gente utiliza, que é o x, né? Ele vai se transformar mais para frente numa incógnita. Então, aqui nós temos 5 vezes 5, que dá 25. Outro exemplo. 9 elevado ao quadrado. 9 ao quadrado significa que é 9 vezes 9. 9 vezes 9 vai dar 81. Não podemos multiplicar jamais a base pelo expoente. O expoente, ele indica quantas vezes nós vamos repetir a base, que nesse caso é o 9. Um outro caso que vocês podem ver, mas é muito assim, ocorre muito em probleminha, é que eles falam quadrado de 5, quadrado de 9, tá? Pode acontecer também de alguns livros, ou até alguns professores, falarem 5 elevado à segunda potência, 9 elevado à segunda potência. Mas o mais correto, o mais utilizado é 5 elevado ao quadrado, 9 elevado ao quadrado. Quando o expoente for 3, a gente fala que é o cubo. Então, a leitura aqui vai ser 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. O expoente indica quantas vezes a base vai ser repetida. Jamais façam base vezes expoente, não é 2 vezes 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E a leitura é 2 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo. O 3 a gente lê cubo. O que significa isso? 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Podemos também ver, nos probleminhas, ou até mesmo em alguns livros, o cubo de 2, o cubo de 4. Pode também acontecer de alguns professores ou livros mostrarem 2 elevado à terceira potência, 4 elevado à terceira potência. Mas o mais correto, o mais utilizado é 2 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo. Nome dos termos de uma potenciação. 2 elevado ao cubo é igual a 8. O 2 é a base e o 3 o expoente, 8 é a potência. Como eu falei nos exemplos, quem fica aqui embaixo é o fator que se repete. O fator que se repete, ou seja, o número que se repete, se chama base. O 3, ele é o expoente. Ele indica quantas vezes a base será repetida. Então, o expoente é o número de fatores iguais. Ele indica quantas vezes a base será repetida. E aqui é o resultado da potenciação, que se chama potência. Então, potência é o resultado da operação. Então, aqui temos o nome dos termos de uma potenciação: base, expoente, potência. Trouxe aqui 2 exercícios. O primeiro, represente cada multiplicação por meio de uma potência. 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7
vezes 7. O fator que está sendo repetido várias vezes é o 7. Então, ele é a base. Quantas vezes esse fator está sendo repetido? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente é o 5. O expoente indica quantas vezes esse fator, que é a base, está sendo repetido. 12 vezes 12 vezes 12. O fator que está sendo repetido aqui é o 12. Então, a base é 12. Quantas vezes esse fator está sendo repetido? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, o expoente é 3. Aqui a gente lê 7 elevado à quinta potência. Na leitura de uma potenciação, a base ela vai ser sempre lida como um numeral cardinal. E o expoente ele vai ser sempre lido como uma ordem, exceto o 3, né, quando for expoente 3 e 2, como eu falei há pouco. Então, aqui temos 12 elevado ao cubo. 4 vezes 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 4. O fator que está sendo repetido aqui várias vezes é o número 4. Então, a base é 4. Quantas vezes esse fator está sendo repetido? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente é 8. A leitura é 4 elevado à oitava potência. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. O fator que está sendo repetido aqui várias vezes é o 0. Então, a base é 0. Quantas vezes esse fator está sendo repetido? 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Então, o expoente é 4. A gente lê 0 elevado à quarta potência. 10 vezes 10. O fator que está sendo repetido aqui várias vezes é o 10. Então, o 10 é a base. Quantas vezes esse fator está sendo repetido? Muito bem, 2 vezes. Então, o expoente é 2. Então, temos aqui 10 elevado ao quadrado. O outro exercício é o contrário do que nós fizemos. Escreva em forma de multiplicação essas potências. Trouxe, então, 5 exemplos de potência. Vamos treinar um pouquinho a leitura. Lembrando que eu vou fazer uma outra aula somente de leitura, tá? Aqui eu leio 1 elevado à quinta potência. Também posso ler a quinta potência de 1. 2 elevado à oitava potência. Também posso ler oitava potência de 2. 16 elevado à quarta potência. Também posso ler a quarta potência de 16. 8 elevado ao quadrado. O 2 é quadrado, ou quadrado de 8. 9 elevado ao cubo. O 3 a gente lê cubo, ou cubo de 9. O que significa? 1 elevado à quinta potência, a base que é 1, ela vai ser repetida 5 vezes. O expoente, ele indica quantas vezes nós vamos repetir a base. Se o expoente aqui é o 5 e a base é 1, eu vou repetir o 1 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado à oitava potência. Eu vou repetir a base, que é o 2, 8 vezes. Então, eu tenho 2 vezes 2, vezes 2,
vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá lá, ó. O expoente não é 8? Eu vou repetir a base, que é o 2, 8 vezes. 16 elevado à quarta potência. Eu vou repetir a base, que é o 16, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos aqui, ó, 16 vezes 16 vezes 16 vezes 16. 4 vezes. 8 elevado ao quadrado. Nós temos 8 vezes 8. Se o expoente é 2, a gente vai repetir a base 2 vezes. A base é 8. 8 vezes 8. 9 elevado ao cubo. O expoente, ele é o 3. O expoente, indica quantas vezes nós vamos repetir a base, que é o 9. Então, nós temos 9 vezes 9 vezes 9. O 9, ele vai ser repetido 3 vezes. E aí, gostou da aula? Se você gostou da aula, compartilhe com seus amigos. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e deixe um like para que mais pessoas possam assistir essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo através do meu e-mail andreaaguilarmatematica@gmail.com. Obrigada!